gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e me seguir lá no Instagram se você gosta desse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês outro caso brasileiro, que foi o do incêndio do edifício Joelma. Esse caso ele ficou muito famoso aqui no Brasil, mas antes de falar sobre o edifício em si, eu vou falar um pouco sobre a história do terreno e daquela região antes da construção do edifício, porque como é um caso sobrenatural, eu acho importante ter um pouco dessa visão do que aconteceu antes, que pode até explicar um pouco o que aconteceu depois. Na época que existiam escravos, aquele terreno ele era utilizado como um pelourinho para poder castigar os escravos que eram desobedientes. E depois, em 1948, aconteceu um assassinato lá, que foi considerado como um crime do poço. Esse crime ele chocou muito São Paulo na época, e ele aconteceu na rua Santo Antônio, número 104, na esquina da Avenida 9 de Julho. O crime foi cometido por um jovem químico e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos. Ele matou sua mãe, Benedita de Ferreira Camargo, de 56 anos, e suas duas irmãs, Maria Antonieta, de 23 anos, e Cordélia, de 19 anos. No dia 5 de novembro de 1948, Paulo informou aos amigos que ele ia fazer uma viagem para o Paraná com sua família. E alguns dias depois, ele informou para as pessoas que sua mãe e suas irmãs tinham falecido em um acidente de carro perto de Curitiba. Mas como não teve funeral e ninguém ficou sabendo na hora, só souberam depois, todo mundo achou estranho e começaram a desconfiar. E através de todas essas denúncias e suspeitas, os policiais começaram a fazer uma investigação e descobriram que Paulo acabou construindo um poço no seu quintal no final de outubro, falando que tinha montado que seria uma máquina de adubo e que a água encanada não serviria para o seu trabalho, então por isso que ele construiu o poço. Os policiais também coletaram informação na Universidade de São Paulo, em que as pessoas falaram que o Paulo estava agindo estranho. E além de professor, o Paulo era assistente no laboratório de química da universidade e ele trabalhava para o Dr. Hoffman. Esse Dr. Hoffman acabou falando para a polícia que o Paulo tinha questionado algumas coisas meio estranhas sobre quais seriam os melhores agentes químicos para correr um cadáver. No dia 23 de novembro, os policiais foram na casa de Paulo e questionaram para ele sobre o poço. E aí Paulo levou os policiais até lá, mas aparentemente não tinha nada errado. Até que os policiais pediram para escavarem um poço e acabaram encontrando 3 corpos de cabeça para baixo, que estavam com as cabeças cobertas por panos pretos e os braços estavam amarrados. Enquanto os policiais terminavam de escavar o poço, Paulo disse que iria ao banheiro. E aí nisso ele pegou a arma que guardava em casa e se matou na mesma hora. Pelo que a perícia acabou conseguindo investigar, eles descobriram que o crime ocorreu em 2 etapas. A primeira etapa no dia 4 de novembro, entre as 9 e 10 horas da manhã, em que Paulo matou a mãe e a irmã mais velha, Maria Antonieta. E a terceira vítima, que foi Cordélia, trabalhava como datilógrafa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e foi executada por volta do meio-dia, quando eu tinha acabado de chegar em casa para almoçar. E agora a gente vai começar a falar sobre o edifício Joelma em si. O edifício Joelma começou a ser construído no número 225 da Avenida 9 de Julho, na Praça da Bandeira, região central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, em 1969, pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, que dizia que o prédio possuía o mais moderno sistema de incêndios. Na construção foi utilizada uma estrutura de concreto armado com vedações externas de tijolos ocos, cobertos por reboco e revestidas por ladrilhos na parte externa. As janelas eram de vidro plano em esquadrarias de alumínio com telhas de cimento e amianto sobre estruturas de madeira. O subsolo e o térreo seriam destinados à guarda de registros e documentos. Entre o primeiro e o 10º andar ficariam os estacionamentos e entre o 11º e o 25º as salas de escritórios, que eram divididas em 2 torres, norte, que ficava de frente para a Avenida 9 de Julho, e a sul, que era voltada para a Rua Santo Antônio. É interessante lembrar que Anhangabaú, em Tupi-Guarani, significa Rio dos Malefícios do Diabo, e os índios acreditavam que a água do riacho do Anhangabaú provocava doenças físicas e espirituais. Concluída sua construção em 1972, o edifício foi imediatamente alugado ao Banco Crefsul de Investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda estava fazendo a transferência de seus departamentos, quando no dia 1º, mais especificamente às 8h54 da manhã, aconteceu um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar do prédio e acabou dando início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos outros pavimentos. As salas e escritórios no Joelma eram configurados por divisórias com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forro interno de fibra sintética, o que acabou contribuindo muito para que o fogo
se alastrasse mais rápido. No início do incêndio, muitas pessoas conseguiram fugir pelos elevadores até que eles pararam de funcionar, que além de salvar muitas pessoas, acabou também provocando a morte de várias outras. O Joelma contava com uma única escada central para servir as duas torres. Não havia escada de emergência, nem brigada de incêndio ou qualquer plano de evacuação. E essa escada, que era a única escada que tinha, ela foi tomada pelo fogo muito rapidamente, então as pessoas não tinham como utilizar aquela escada. Isso acabou impedindo a fuga de muitas pessoas, já que o elevador parava de funcionar, o que fez com que muitas pessoas pulassem do prédio para tentar se salvarem. No total, 191 pessoas acabaram morrendo nesse incêndio e 300 saíram feridas. Mas eu li em alguns lugares que tiveram muito mais vítimas, tiveram tipo umas 300 pessoas mortas. Só que a mídia quis reduzir esse número de vítimas para diminuir o impacto, mas eu não sei se isso é verdade. Uma das vítimas da tragédia foi Volkmar Carvalho dos Santos, de apenas 21 anos de idade. Ela trabalhava no Banco Crefisul de Investimentos, localizado no 23º andar, como processadora de dados. E seu irmão Álvaro, que trabalhava no 10º andar do prédio, acabou sobrevivendo. Naquele dia, Volkmar tinha ido pro trabalho muito feliz, porque ela ia fazer inscrição na USP para cursar letras. Ao ser dado o aviso de incêndio, Volkmar e suas amigas correram pra escada pra ver se elas conseguiam fugir, só que elas acabaram sendo atropeladas por todas as pessoas que estavam desesperadas pra conseguir escapar também. E nisso elas foram pra cobertura do prédio, mas lá elas acabaram morrendo por asfixia. E Álvaro acabou sendo a pessoa que teve que identificar o corpo, mas ele decidiu não contar pra sua mãe. Porém, o espírito de Volkmar apareceu pra mãe dela e disse que o irmão tinha encontrado já o seu corpo, o que acabou acarretando uma enorme depressão na mãe dela. E nesse momento, Valquíria Faria, que era a mãe de Volkmar, foi na casa das preces de Chico Xavier para tentar falar com a filha. Na primeira vez, Volkmar pede para usar o cartão do alfabeto que a família usava para comunicar com os mortos e pede para ir no dia 13 de julho. No dia 13 de julho de 1974, com auxílio do avô, escreve a carta e assina 5 vezes para mostrar a autenticidade da mensagem. Nas mensagens, Volkmar descreve sua morte e sua passagem para o outro lado. Essas cartas elas estão presentes no livro Somos 6, que traz 6 histórias, sendo 2 delas de vítimas do incêndio do edifício Joelma. E a história de Volkmar também foi contada em um filme, Joelma, 23º andar. Esse foi o primeiro filme brasileiro que teve uma temática espírita e foi o único filme que retratou o trágico acidente no edifício Joelma. E vários membros da equipe relataram várias coisas estranhas durante a gravação do filme, como ruídos misteriosos ou refletores caindo sem motivo nenhum, e até mesmo registro sobrenatural em uma fotografia. A imagem do momento em que os atores gravaram a cena crucial, quando as personagens eram atingidas pelas chamas, apresentou uma forma transparente e translúcida. Ninguém soube explicar o que seria aquela sombra e alguns acreditam que seja o espírito de alguma mulher que tenha morrido durante o incêndio. As mortes violentas provocadas pelo incêndio acabaram gerando várias histórias sobre a presença de espíritos inquietos nos corredores do prédio. Uma das histórias de uma funcionária do escritório que estava trabalhando até tarde da noite e ouviu o ruído de uma porta abrindo, e aí quando ela foi verificar, essa porta não estava aberta, e pouco tempo depois ela ouviu o barulho de novo e viu o vulto de uma mulher. Ela, com medo, saiu correndo do escritório e trancou a porta, e antes de ir embora ela viu mais uma vez o vulto da mulher no fundo do corredor. Segundo relatos, essa funcionária se demitiu porque ela teria que passar vários outros dias trabalhando até tarde da noite, então ela não queria aquilo e acabou indo embora. Outro relato famoso é de um suposto entregador que teria avistado um fantasma no estacionamento do edifício. Enquanto ele esperava seu ajudante, ele viu uma mulher toda vestida de branco flutuando no estacionamento em sua direção. Assustado, ele saiu em direção ao seu colega, fez a entrega e nunca mais voltou. Porém, o maior mistério que envolve o edifício Joelma são das 13 almas. As vítimas morreram carbonizadas e, devido ao estado dos corpos, não foi possível identificar quem eram, já que na época não existia teste de DNA. Os 13 cadáveres foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na zona leste da capital, em uma espécie de memorial. O local atrai diversas pessoas que passaram a atribuir supostos milagres a essas 13 almas, e ao lado das sepulturas também foi construída uma capela, e acabou virando um costume das pessoas que vão lá visitar deixar um copo de água em cima dos túmulos, pra ser meio que uma forma de tentar aliviar o sofrimento deles, já que eles morreram em um incêndio. Esse ritual começou pouco tempo depois que algumas pessoas que visitavam os túmulos, eles ouviram gemidos vindo das 13 sepulturas. E, sabendo a causa da morte das pessoas, uma pessoa resolveu jogar água no túmulo para ver se ajudava de algum jeito.
e disse que desse jeito os choros acabaram cessando, então a partir disso as pessoas começaram a levar água para eles. Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por 4 anos e foi reinaugurado em setembro de 1978 e foi dado um grande destaque para seus novos padrões de segurança e foi chamado de Novo Joelma. Porém, como ele nunca teve ocupação completa desde a reabertura, em 2000 foi rebatizado como edifício Praça da Bandeira. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam e me sigam lá no Instagram. E se quiserem algum caso específico, podem comentar aqui embaixo que eu vou trazer. E é isso, um beijo, até semana que vem.